com o microfone e a sua câmera, de preferência que eles só fiquem ligados se houver necessidade, tá? Então, a sua câmera pode ficar desligada, seu microfone pode ligar ele no momento das perguntas, para algum tipo de interação. Vocês podem usar o chat, eu vou ficar, na verdade, como moderador de toda a palestra do professor Carlos Leonardo, perdão. Isso. E aí, eu vou mediando a conversa, vou trazendo as perguntas de vocês, vou filtrando as perguntas com os momentos da palestra, e a gente vai mais fazer um bate-papo, né, professor? E a gente vai conversando e vai trazendo algumas questões, vamos tirando algumas dúvidas, e aí o professor pode ficar à vontade para ir trazendo os assuntos para a gente ir discutindo. Então eu vou fazendo essa mediação entre as perguntas e o professor, na medida que elas forem surgindo no chat, ou até eu peço para a pessoa fazer ela com o microfone, dependendo do tom da pergunta, e aí a gente prossegue. Eu queria primeiro, em nome do Grupo PET Saúde, daqui do Campus Pinheiro, da Universidade Federal do Maranhão, gostaria de agradecer por ter aceitado o convite, professor. Com certeza vai ser muito agregador a conversa. O tema é um tema muito intrigante, muito interessante, e todos nós sabemos da expertise do professor em relação ao tema, então, com certeza, vamos aprender bastante hoje. Eu queria agradecer muito, né, por ter aceito o convite. O professor, para os ingressantes conhecerem, o professor Dr. Carlos Leonardo Figueira Cunha. Figueiredo. Hoje eu estou difícil para mim, professor. Você vou ler de novo. Então, Dr. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha. O professor é professor adjunto do curso de enfermagem da Universidade Federal do Pará, mestre em saúde materno-infantil, doutor em saúde coletiva, membro da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem do COFEM, editor associado da revista de Enfermagem em Foco do COFEM também. E hoje nós vamos estar conversando basicamente sobre o tema o papel da pesquisa para a formação acadêmica. Então, professor, é muito legal começarmos a conversar sobre esse ponto, sendo que nós temos vários cursos, né? Então, uma das dificuldades principais que os alunos acabam encontrando no início da carreira acadêmica é entender a pesquisa, entender o contexto da pesquisa como algo que possa auxiliar ele na vida acadêmica, né? Então, às vezes, no início, principalmente no início da carreira acadêmica ou no início de uma faculdade, a pesquisa é um negócio muito distante, né, professor? Esse é o que eu sentia, né? Eu ainda estava numa faculdade, quando fiz faculdade, estava numa faculdade que não incentivava a pesquisa, né? Então, a gente tinha pouquíssimos laboratórios, não tinha hoje a visão que nós temos em relação à pesquisa. Então, um acadêmico, normalmente, ele entra para a faculdade e não traz essa bagagem da importância da pesquisa, de que dá para aprender pesquisando, então isso é muito interessante. Professor, pode ficar à vontade, mais uma vez, obrigado pela presença e por estar conosco. Então, eu agradeço o convite na pessoa do professor Bruno Luciano, né, que fez o convite também, que foi meu colega do doutorado, professora Sara. Na realidade, eu já fui professor da UFMA, né, fui professor substituto no Departamento de Saúde Pública do Campus São Luís, e agora eu estou aqui na Faculdade Federal do Pará há 2 anos e meio. Eu acredito, dentro desse primeiro questionamento, sobre a dificuldade do aluno, eu também passei por isso. Hoje, eu acho que as universidades elas estão mais estruturadas para oferecer desde a iniciação científica. Vocês têm uma agenda, uma agência de fomento muito forte, aí, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, a FAPEMA, que, ao contrário da gente, a gente aqui, infelizmente, não tem uma fundação de amparo muito ativa, mas vocês contam com essa realidade. Eu acredito que uma das grandes dificuldades, e a gente tem que rever, eu acho que a FAPEMA está trabalhando também em relação a isso, são as bolsas de iniciação científica, que elas não começam na faculdade, elas iniciam nas escolas. Mas não fui eu, não foi você que a gente teve essa oportunidade. Eu lembro, Sim. Eu fiz faculdade na Estadual do Maranhão e o número de doutores eram muito baixos. Então, o professor mestre, o professor doutor, é aquele professor que tem a oportunidade de trazer de fomentar, de
de buscar uma bolsa de iniciação científica e, e inserir o aluno, não é? Então, esta é uma grande dificuldade. A primeira coisa que a gente tem que problematizar é essa questão do acesso. Então, a questão da formação, que a iniciação científica ela deveria iniciar no segundo grau, despertar o interesse pelo problema da pesquisa do aluno no segundo grau. E no Brasil ela se dá de forma tardia, diferente de outros países que já se dá. Tem um programa que é do governo do estado do Maranhão, que é muito interessante, onde ele oportuniza alunos de escolas públicas vivenciar outra realidade em outros países, que é o intercâmbio. Era o projeto que a gente tinha, não é, a nível de graduação, há pouco tempo atrás no Brasil, que os alunos das universidades, tanto pública como privada, tinham a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do país, o que agregava a questão de uma língua fora a portuguesa, que é de suma importância para você avançar nesse campo de pesquisa, que é o que a gente vai falar da questão da segunda língua. Bem, então a universidade, principalmente a universidade pública, ela cumpre esse papel, ela é estruturada no tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. Eu falo que a universidade pública ela tem mais esse papel porque muitas vezes, quase sempre, as instituições privadas ela formam mais na perspectiva do mercado. Então, o aluno ele fica muito preso naquela aula, no slide, no ensino, em detrimento da pesquisa e da extensão. Então, a universidade pública ela tem essa capacidade, pela riqueza que ela tem, que transcende o espaço da sala de aula, mais laboratórios, a oportunidade de você vivenciar debates, congressos com outros cursos. É um celeiro cultural, né, que a universidade então, ela oportuniza essa questão do ensino, pesquisa e extensão. Só que eu acho que para você estruturar esse tripé, você não tem que perder de vista o enfoque na responsabilidade social. Então, vocês estão em um campo que estão inseridos em uma cidade, que é Pinheiro. Eu acho que a pesquisa ela tem que ser de acordo com a realidade local. Às vezes eu vejo vários professores se preocupando, se nortear por um modelo de pesquisa feito em outro país ou em uma região mais desenvolvida, como a região sul e sudeste, e que, de certa forma, não vem de encontro com a realidade da região norte e nordeste. Então, eu acho que, de início, um pesquisador que está estruturando um grupo de pesquisa, por exemplo, na cidade de Pinheiro, ele tem que se adentrar na área de saúde ao perfil epidemiológico da cidade. Ele tem que conhecer o plano municipal de saúde, a estrutura dos serviços, o perfil epidemiológico da população, os fatores determinantes e condicionantes socioeconômicos dessa população, qual é o papel dela em referência a outros municípios circunvizinhos. Então, a pesquisa ela tem que ser localizada, né? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que eu tenho a destacar. Isso é muito importante, na verdade, né, professor? Porque depois a gente acaba tendo um problema sério metodológico. Porque se a amostra está usando um questionário, seja qual for o seu instrumento de pesquisa, se ele não é preparado para a população, para aquela amostra, você acaba depois tendo um viés metodológico muito grande e a pesquisa acaba não tendo muita resposta de hipótese, né? Eu acredito desde o termo de consentimento livre e esclarecido, que você vai preencher Exatamente. através da linguagem que você vai empregar, qual é o seu público-alvo, não é? Então, assim, e uma das grandes dificuldades que eu vejo do aluno na inserção na pesquisa é uma dificuldade, não é de normas de ABNT, não é de Vancouver, mas é uma dificuldade de escrita, não é? Então, assim, hoje com o advento da internet, dificilmente você observa o aluno está menos adepto à leitura, não é? Por mais que ele tenha oportunidade com a internet, mas... Então, assim, às vezes, como formar um pesquisador se o aluno ele tem uma deficiência na escrita que vem do segundo grau, não é? Então, assim, um pesquisador ele tem que ter muita leitura, ele tem que ter muito vocabulário, ele tem que ser um investigador, não é? Então, ele tem que gostar de ler, ele tem que conhecer. E eu acho que é um dos grandes embates que a gente enfrenta aqui na UFPA, porque ela é muito diversa. E graças a Deus a universidade está assim, né? A ideia é formar pessoas, então a importância das cotas, né? E de inserir as pessoas no nível superior. Mas a primeira coisa que eu quero problematizar é como balizar esse aluno que ele vem com a deficiência na escrita, na leitura,
de tal forma que ele possa avançar no universo de pesquisa, né? E aí você tem que articular com outros cursos, é que a gente articula com, quando eu vejo que um aluno ele tem uma dificuldade na sala de aula, na escrita, na pesquisa, eu já oriento ele procurar o departamento de letras e, de certa forma, de uma forma de melhorar o vocabulário mesmo, assim, porque Sim. você só melhora o vocabulário com a leitura, né? Exatamente. E isso é muito importante e é uma realidade, professor, não é só da Federal do Pará, é uma realidade, acho que, do Brasil todo, né? Nós temos, hoje em dia, a universidade está mais politizada, ela está mais, mais cosmopolita, na verdade, né? Então, hoje nós temos todo tipo de aluno dentro da faculdade. E todos esses tipos de alunos, hoje em dia, eu acho que a modernidade tem trazido aí um pouco de dificuldade de interpretação de texto básica, quanto mais o texto científico, né? Então, se a interpretação de texto básica eles têm tido dificuldade na hora de interpretar, e acho que o senso crítico do texto científico é o mais complexo, né? Porque se você não interpretou o texto, ter um senso crítico sobre ele é mais difícil ainda, né? E na formação do pesquisador é importante determinar que não é só assistir a aula. O aluno ele tem que participar de congresso científico, ele tem que ler Exato. jornais, ele tem que ler revistas científicas. Então, se ele tem um interesse na área, ele tem que buscar revistas científicas, o que é que essas revistas estão publicando. Então, a formação acadêmica ela vai mais além da sala de aula. A gente observa que a Claro. maioria dos alunos se prendem muito àquela aula, né? Naquela questão mesmo cartesiana daquela aula no slide, de estudar para a Exato. prova, e o profissional da saúde ele não tem que se deter só com o conhecimento específico do curso dele, né? Para ele ter uma visão de mundo, ele tem que dialogar com outros conhecimentos, com outras ciências, né? O direito é importante, a sociologia é importante, a Isso. economia é importante, por exemplo, a situação da Covid-19. A gente não pode analisar uma doença como a Covid-19 só pelo aspecto biológico. Ela tem a Claro que sua não. inserção em cima dos determinantes e condicionantes de saúde, como é que ela acontece no Brasil, por que a gente fala que existe várias pandemias dentro de uma pandemia no Brasil, porque as realidades são totalmente diferentes. Agora a gente está chegando em uma fase que a pandemia está se interiorizando. Como é que ela vai acontecer aí no município de Pinheiro, né? Ela começou Exatamente. localizada na capital São Luís e agora ela está se interiorizando. E aí, assim, qual é o impacto disso? Será a informalidade? Ela impacta diretamente, que a partir do momento que as pessoas não têm um emprego seguro, as pessoas tendem a menos aderir ao isolamento. Então, como vai ser esta questão? Então, você tem que ter uma leitura de um todo e acompanhar os noticiários, ainda mais esse tempo de fake news, saber diferenciar o que é verdadeiro, o que é falso, a importância da comprovação científica, porque eu acho que a pandemia ela veio para mostrar mais uma vez, a importância da universidade pública, a importância dos estudos científicos, da pesquisa, A das pesquisa em si é a profissões de base, né? saúde. Então, assim, estava tão marginalizada, a gente estava por que a universidade é um espaço de pessoas que não querem trabalhar, e, pelo contrário, se provou a importância da ciência, das universidades, né, dos estudos Sim, científicos. Então, a pandemia ela veio para mostrar isso. Então, eu acho a sim, com necessidade certeza. do aluno, ele tem que se inserir a pesquisa, não uma necessidade de ter que apresentar um TCC para finalizar um curso, né? Porque ele vai ter, para ele ser um profissional diferenciado, ele vai ter que incorporar o conhecimento científico no dia a dia de trabalho dele. Ele tem que estudar, tem que trabalhar. Eu sou um educador físico, mas esse tipo de treinamento, ele tem impacto? Qual é a evidência científica dele? Tanto se ele for trabalhar Sim, no sim. público como no privado. Em qualquer um, em É, qualquer um. E esse ambiente que nós temos vivido, professor, aqui no PET Saúde, no Campus Pinheiro, nós temos vivido um ambiente, assim, ímpar em relação à interprofissionalidade, né? E nós temos, eu tenho ouvido alguns relatos de alunos em relação a essa convivência com outras profissões, de descobrir o que a outra profissão pode agregar de valor à sua própria profissão, entendeu? Eu tenho visto enfermeiros descobrindo que tem tudo a ver com a educação física e que tem tudo a ver com a medicina. Então, assim, isso tem sido muito legal e tem trazido uma experiência
uma vontade de lidar com isso muito grande. Então, assim, eu acho que nesse ponto, nós temos avançado aqui, porque eu tenho certeza que os alunos que estão ouvindo concordam comigo. Esse ganho da interprofissionalidade aqui tem sido muito interessante. Porque a educação física, por muito tempo, ela estava ligada à questão da licenciatura, né? Muito não Sim, se sim. viu o educador físico como um profissional de saúde, né? Ou era Ou muito só em focado na relação ao figura do esporte, né? personal trainer ou do licenciado, que trabalha em escola, mas não Sim, como um profissional de saúde, exato. né? Então, Sim, sim. esses programas, projetos federais, no intuito de articular as profissões, de induzir as articulações, as profissões como o PET Saúde, eles são muito importantes devido a isso, né? Porque ele induz, de Sim. certa forma, essa formação integrada entre os profissionais. E você estruturar grupo de pesquisa multiprofissional é de suma importância, porque ninguém é detentor do conhecimento e você vai se insular num conhecimento específico, né? Então, assim, tem que levar em conta a realidade local, mas tem que levar em conta também os recursos humanos que tem naquela localidade. E como vocês Exatamente. podem fazer a diferença em Pinheiro? Qual é o que Sim, a gente fala muito da pesquisação, que é uma metodologia que você encontra o problema no local de prática dos alunos, no campo de prática, onde ele vivencia o problema, e você leva uma solução. Eu acho que falta a gente, no âmbito da pesquisa, divulgar mais o que faz, interagir mais, dar um retorno para a sociedade. No meio disso, antes da pandemia, aqui na Federal do Pará, uma vez por mês, estava se fazendo a universidade na praça, um dia para que legal. a praça pública para mostrar as pesquisas científicas, a importância das pesquisas, os grupos de pesquisa, o que foi desenvolvido, que é uma forma Que de legal. aproximar a sociedade do conhecimento científico. Nossa, muito legal a ideia. E é uma coisa que vocês podem estar fazendo, né? Não, com Aí, certeza. Nós estamos num quadro aqui, professor, em relação à pandemia. Nós somos um município pequeno, de 40, no máximo 50 mil habitantes, e nós já temos 850 casos confirmados de Covid. Então, todo o aporte de saúde não comporta esse tamanho de amostra, vamos dizer assim, né? Para a gente não assustar tanto. Então, assim, é essencial esse papel da pesquisa, é essencial ver todo esse monte de informações que tem chegado. As pessoas estão começando a perceber que mesmo em relação à pesquisa, a interpretação dos dados é muito importante, a interpretação dos resultados, a interpretação de um artigo científico, ela é muito importante, não é dado por qualquer coisa, né? Então, assim, a gente precisa contextualizar tudo o que estamos ouvindo, né? Então, isso é muito difícil de se fazer. E aí, como despertar isso no aluno, né? O interesse da pesquisa, o interesse na investigação, porque faz parte da formação, né? O que ele pode trazer de novo, o que ele pode agregar, investigar em relação a isso. Então, aqui, assim, eu estruturei um grupo de pesquisa, atenção primária na Amazônia, um estudo de estudos e pesquisas na atenção primária, onde eu articulo as minhas aulas da graduação, projeto de extensão, projeto de iniciação científica e orientação do mestrado. Então, os meus alunos de orientação de mestrado, na realidade, eles são um tutor do aluno de iniciação científica, porque a formação ela é em cadeia, Que né? legal. E a Que legal. ideia é fazer essa ligação. E aí, por meio do PET Saúde, aí vocês podem também organizar estudos em conjuntos, como é o comportamento da Covid em Pinheiro, né? E Sim, aí a muito gente legal. está mapeando agora, por meio de uma pesquisa, as experiências das universidades federais no combate à pandemia. Então, tem experiências muito interessantes, né? Centro de testagem, confecção de materiais informativos. Muito Está legal. bem interessante o que as universidades estão fazendo em prol, né? Nós temos trabalhado aqui como grupo PET Saúde, nós temos um grupo grande, relativamente grande, em 5 frentes, em 5 grupos de frentes diferentes, temáticos, né? E nós temos trabalhado também em produzindo material, tentando auxiliar, na instrução principalmente. Eu acho que, professor, às vezes a gente fica imaginando que isso é muito complexo, né? Como eu vou chegar a influenciar
porque às vezes a gente imagina que isso é ir para a linha de frente, né? E nem sempre esse é a única maneira de ajudar, né? Então, sim, nós temos tentado auxiliar ao máximo em relação a isso também. Assim, geralmente o aluno ele quer ir para a linha de frente e acha que não, se não tiver lá na assistência direta, ele não pode contribuir. Mas o simples Exatamente. fato de orientar a comunidade sobre a questão de evitar fake news e qual é a informação correta já é uma utilidade pública, né? Ele Já, está com certeza. vinculando isso. Eu observei muitas experiências de universidades nessa pesquisa e agora a gente abriu um número temático da revista Enfermagem em Foco, que eu sou editor, só sobre a Covid, de experiências com telemonitoramento de alunos de enfermagem, Muito legal. medicina, sobre supervisão de professores, no telemonitoramento dos casos, né, sobre as orientações em relação aos sinais e sintomas, uso de medicação, quando procurar o serviço de saúde. Então, uma diferença que está se fazendo. Aqui na UFPA tem professores envolvidos com a confecção de máscaras caseiras, com projeto de extensão. Então, são várias experiências que podem ser feitas. A UFMA, o curso de enfermagem da UFMA de São Luís fez uma cartilha para idosos em relação à Covid. Então, eu vi uma experiência de uma faculdade que preparou materiais para Uber, para taxistas informativos, Que legal. para motoristas de ônibus. Então, assim, para você observar que as particularidades locais, então vocês têm uma feira livre aí em Pinheiro. Como é que vocês podem estar fazendo a prevenção nessa feira livre, né? Sim, sim. Sim, Como é muito a legal. rede aí em Pinheiro? Se ele tem sintomas leves, para onde ele vai? Se ele tem sintomas mais agravados, para onde ele criar um alerta, Sim. criar um fluxo de referência e contra-referência em Pinheiro. Vocês, como educador físico, em relação à respiração, à saturação, quando é que ele deve se procurar? E hoje tem aplicativos, né, até no celular, que você Sim, pode medir sim. a saturação, né? Exatamente. Hoje é fácil o acesso, né, professor? Hoje não é mais tão complicado como era há 15, 20 anos atrás, né? O professor acabou já respondendo, né, adivinhou a pergunta da Cristiane. Ela pergunta, que dica o professor daria para quem quer iniciar um projeto de pesquisa, produzir artigos, trabalhos? Então, é exatamente o que o professor acabou de dizer, né? Não é tão complexo, pode iniciar exatamente com o básico, com o que a gente pode influenciar de mais básico, né, professor? Gostaria que o professor falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre ideias factíveis de se iniciar um projeto de pesquisa, mesmo em frente ao quadro de pandemia que nós estamos. Assim, eu acho que primeiro você tem que identificar suas fragilidades, né? Para depois você. Eu tenho dificuldade na escrita, eu tenho dificuldade. O que eu posso ler no período da pandemia? Porque pandemia não é férias, né? O pessoal tem que entender que pandemia não é Exatamente. férias, não é folga. Você pode estar trabalhando hoje. A gente não tinha facilidade, a gente tinha que ir nas enciclopédias, tinha que ir nas bibliotecas. Pelo menos na minha época não tinha essa Na minha facilidade de também, internet professor. também. E aí você tem que identificar qual é um assunto que desperta o seu interesse, porque você faz pesquisa por prazer, não por obrigação, para ter ponto no Lattes para concorrer para uma prova de residência ou de Que mestrado. legal. Então a gente observa, às vezes o aluno está na pós-graduação, no mestrado, mas não está querendo, não identifica com o tema. Então você tem que identificar com o tema que você tem o desejo de pesquisar, que você tem curiosidade e buscar um professor que vai de frente com esse tema, não é? E aí desenvolver. Legal. Eu quero estudar síndrome metabólica, que é um assunto que dá para intercalar medicina, enfermagem e educação física, eu Sim, os acredito. três. E aí, síndrome metabólica em pacientes diabéticos, por exemplo, em Pinheiro. Eu vou revisitar a literatura, o que é que já tem produzido, porque eu não quero produzir mais do mesmo, né? Então, assim, o que é que eu Exato. posso, dentro das particularidades de Pinheiro, o que é que eu posso trazer e agregar em relação a esse estudo? E aí eu sinalizo para a importância de evitar o plágio, né? Tem as questões éticas, né? Então, assim, a gente observa, se depara em situações no mercado paralelo de pessoas que vendem monografia, que vendem TCC, que é muito Sim, grave, né? Então, sim, assim, sim. a questão do plágio e essas questões éticas têm que ser trabalhadas no grupo de pesquisa, porque ela transcende a questão de pesquisa, mas pela questão de humanidade, de ética mesmo, né? E isso Sim, tem que com ser certeza. discutido. A importância da leitura, da escrita, então, assim,
eu cheguei já a cogitar com os alunos que eu vou fazer um curso de português com eles. A língua portuguesa ela é muito dinâmica, tem uma mudança de ortográfica muito dinâmica, e é uma Que forma legal. de incentivá-los também, não é? A gente Pode, tem uma... eu acho que eu posso dizer isso em nome do grupo todo. Se for abrir esse grupo, ele for online, por favor, avise-nos que a gente também quer se Não, mas vocês inscrever e podem incentivar nossos identificar. A gente alunos. identificou um professor de português de tal forma de apoiar os alunos que não têm condição de Que pagar. legal, Vocês podem que legal. identificar aí, de certa forma, um professor É uma e boa aí ideia também. trabalhar, assim, porque a gente observa a dificuldade dos alunos de formar sentença, não é? De Sim, organizar sim. sentenças, que não é a escrita científica. Tem uma atividade que eu vou iniciar agora no mestrado de enfermagem, que são os colóquios, onde eu trago assuntos de pesquisa e chamo as pessoas para debater, né? Que Que vai legal. desde os assuntos do currículo Lattes, o que são revistas predatórias, porque é uma coisa que a gente tem trabalhado, investigado muito, que são revistas que não têm valor científico, principalmente internacionais, que elas chegam no Sim, nosso sim, e-mail oferecendo para publicar. Como também no Brasil a gente já tem muitos livros, editoras predatórias. São editoras que sim. chegam, você publica um trabalho no análise de um congresso, vem a editora querendo publicar o Querendo seu publicá-lo. trabalho no congresso, oferece Recebi um para e-mail ele. assim ontem, professor. Tem que ter cuidado, porque são revistas predatórias, são produções predatórias, são produções que não têm valor científico, porque ela não é avaliada por pares. Então, teve um caso que a gente Sim. investigou de um pesquisador que mandou uma receita de bolo e foi aprovada. Só para você ver, foi Nossa. publicada da não leitura, da não avaliação por pares. Então, a gente que é formador, professor, a gente também tem que preparar o aluno para ele não cair nessas armadilhas. Às vezes o aluno está Sim, naquela ânsia de publicar para pontuar para a prova da residência, para a prova de mestrado, e sai publicando aí em exatamente. revista sem conhecimento, sem indexação, né, sem valor científico. É algo que tem que ser discutido, né? Sim, eu queria pontuar, professor, na verdade é muito interessante e gratificante para mim. Eu sigo uma linha muito parecida com a do professor em relação a isso. A gente ouve uma pergunta, eu acabei de te fazer uma pergunta de como se fazer pesquisa e de como montar um artigo, e resumindo a sua resposta, professor, estude, estude, se aprofunde no assunto, saiba do que você está falando, procure conviver com pessoas que falam sobre o assunto que você quer aprender, esteja se aprofundando sobre ele, aprenda. Então, assim, é uma resposta incrivelmente interessante, porque as pessoas acham que existe uma fórmula que elas podem seguir que não passa Uma por regra, uma tentar regra. e estudar, exatamente, que existe uma mágica que ela vai conseguir simplesmente aprender como fazer. E não é assim, né, professor? Não é tão simples. Assim, eu vim de uma realidade muito parecida com eles, né? Assim, eu queria a área de obstetrícia e não tinha em São Luís. Eu me formei numa universidade do interior do Maranhão, que é Bacabal, que é um município de médio porte, como o Pinheiro. Sim. E eu tive uma dificuldade, porque além de ser uma faculdade do interior, eu não tinha professores com mestrado e doutorado. Então, assim, o meu primeiro contato com a pesquisa foi com trabalho de conclusão de curso. Aí eu tive Como duas eu. aulas de saúde coletiva, uma para fazer um panfleto e a outra para dividir a ementa. Eu sou doutor em saúde coletiva, então, assim, não tem obstáculos quando você quer crescer, entendeu? Então, assim, você tem que buscar se aprimorar o conhecimento e aí e observar quem são as pessoas de referência. Vai lá no currículo Lattes dela, como ela construiu. Então, assim, eu Sim, tenho uma pessoa que eu identifico que seja uma referência, um professor que eu admiro. Vamos ver o currículo Lattes dele, como é a construção desse currículo Lattes dele, né? Então, assim, tem que se exatamente. guiar por experiências exitosas, né, em relação a isso. E eu quero chamar também a atenção, que outra coisa que vocês podem organizar, de certa forma, é a questão de organizar eventos científicos, né? E participar. Essa Sim, questão dos colóquios ela é importante, porque a gente dá textos e os alunos eles
estudam e vão debater no colóquio, vocês podem estar fazendo isso. Uma experiência que eu achei bem interessante, que eu fui para um grupo de pesquisa, que é a editora-chefe da revista, que eu sou editor associado, é um grupo de pesquisa em gestão em saúde que tem 15 anos. Eles fazem uma atividade chamada Clube da Revista. Eles pegam as revistas de evidências no Brasil e cada aluno fica responsável em olhar os artigos de uma revista e levam o que tem de novo para a reunião científica. Que legal, que legal. Então, é bem legal. interessante. Vocês podem ver, tem revistas na área de saúde coletiva, de enfermagem, educação física, medicina. E aí vocês, olha, saiu um artigo, então tem um grupo que está estudando morbidade, saiu um artigo nessa revista, saiu. Então, isso é muito interessante, que pode ser, de certa forma, direcionado a esse conhecimento. E também leva um artigo, e também a gente pega muito olhar com pesquisa a partir do momento que a gente começa a analisar artigos. Leva um artigo, identifica o problema, qual é o problema em relação a esse artigo, o que faltou, tem limitação. Sim. Assim, como editor, o que é que eu identifico mais? As pessoas produzem mais do mesmo. Às vezes os alunos, eles submetem um artigo sem a avaliação do professor, e o nome do professor está lá. Sem leitura. Quando você vai submeter um artigo, você tem que colocar nas normas da revista. Se você não colocar a questão do resumo em inglês e espanhol, muitas vezes não está adequado. Então, são problemas que os artigos são recusados de cara, que é o básico. Sim. Então, assim, quando você vai formar um artigo, a primeira coisa que você tem que identificar é o seu problema de pesquisa. Depois você vai fazer a metodologia. Mas a gente identifica as pessoas fazendo a introdução antes da conclusão. Não, a introdução e o título do artigo é a etapa final do artigo. Final, por último. Eu costumo sempre dizer isso. A pessoa não, começa a escrever a introdução, aí objetivos, metodologia, e aí você vai ter que refazer a sua introdução. E outra coisa que eu observo muito, a conclusão e as considerações finais, qual termo que queira usar, não está de acordo com o objetivo da pesquisa. Isso também é um problema muito clássico nos artigos. E às vezes nem com os resultados, né, professor? Isso, porque os resultados, os resultados e a conclusão, eles têm que responder o objetivo do estudo, né? E às vezes há uma dissonância em relação a isso. Sim, não, muito interessante. Tem uma pergunta, o Felipe Castro acabou de perguntar aqui, professor. Professor, percebo a aflição de muitos alunos nos períodos iniciais sobre quando iniciar uma pesquisa. Qual seria o momento mais adequado para iniciar uma pesquisa? Não, eu acho que não tem momento. Assim, como eu disse, às vezes, em alguns estados já se trabalha no segundo grau, não é? Lógico que um aluno que está iniciando, dependendo do assunto, ele tem um conhecimento menos específico daquele assunto. E aí a ideia que eu dou para trabalhar em grupo, em cadeia, não é? Aquele aluno de iniciação científica que pode estar apoiando esse aluno que está iniciando, é o aluno que está terminando o TCC que pode estar apoiando esse aluno de iniciação científica. Aí você vai ver que com o tempo, o seu aluno de iniciação científica, o seu aluno de TCC, ele vai para São Luís fazer um mestrado, então já é um aluno que vai nuclear esses alunos de iniciação científica, porque a tendência é isso. Eu ainda não consegui fazer isso, porque meus alunos de iniciação científica ainda estão finalizando o curso, mas eu já tenho uma aluna que foi minha aluna do TCC que já está no mestrado. E a tendência é essa, você ir acompanhando com o tempo, né? E aí tem aquela pergunta que sempre me fala, professor, eu faço residência, vou trabalhar ou faço logo mestrado, né? Então, assim... Sempre, né? Eu acredito que o aluno, se ele tem um interesse de fazer o mestrado, porque a gente tem duas modalidades de mestrado, o acadêmico e o profissional, que não são a mesma coisa. Às vezes eu vejo pessoas que fazem mestrado profissional fazendo um concurso para professor, mas ele não foi preparado para ser professor. Ele foi preparado para fazer intervenção no local dele de trabalho, produzir tecnologias do trabalho. No meu entendimento, eu acho que o aluno ele tem que ter uma vivência prática antes dele dar aula. Exatamente. Mas tem gente que advoga não, que o aluno ele pode sair da graduação e ir direto para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado. Então, tem casos que o cara é pós-doutorado com 30 anos, mas ele não consegue passar no concurso público, porque ele não consegue passar na prova prática do concurso público, porque ele nunca trabalhou com experiência. Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo tem seu tempo.
tem que ser trabalhado, não pular etapas, né? E é uma construção. Então, aquele professor que você está assistindo a aula dele, ele pode lhe indicar para um local de trabalho. Então, a universidade ela é um laboratório, né? Sim. E os alunos têm que se Claro, aproximar de professores que ele, de certa forma, ele tem afinidade com os assuntos. Geralmente, o aluno ele não sabe o assunto que ele vai pesquisar, mas o professor tem a capacidade de despertar o interesse e o aluno ele vai buscar esse assunto, né? Com certeza. Então, no fim das contas, professor, não existe um Uma período regra. específico para iniciar isso, não é uma regra. É mais o quanto você já está inserido num programa, num grupo que já faça isso, né? Na verdade, é mais em relação à tutoria para chegar nesse ponto do que escolher um período em si, né? O meu laboratório de pesquisa eu fiz na Fiocruz. Eu trabalhei 4 anos na Fiocruz como assistente de pesquisa. Então, a Fiocruz é uma Sim, instituição de pesquisa. Assim. Lá é estruturado. exatamente, Você tem secretário, você tem técnico de claro. pesquisa. E serviu muito para eu me organizar enquanto grupo de pesquisa. Mas aí, como professor, ele pode dar conta do ensino, da pesquisa e da extensão ao mesmo tempo, né? Que, Exatamente. assim, é subhumano, é muito difícil. Ainda mais se o É professor muita estiver coisa. na pós-graduação. Então, eu estou procurando articular os meus projetos de extensão com o de pesquisa. Eu vou começar agora uma Sim, pesquisa com população ribeirinha, que é uma população que fica 15 minutos de barco de Belém, que é a ilha do Cumbu, que é uma ilha aqui na região metropolitana, e eu vou estudar rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis que nessa legal. população ribeirinha. E o projeto de extensão vai ser sobre educação dessa população ribeirinha. A gente vai produzir um Muito legal. aplicativo. Então, eu estou articulando a extensão com a pesquisa. E a Sim, graduação, os alunos eles passam um momento para vivenciar como é o trabalho com uma população ribeirinha, que tem a sua que legal. particularidade. Então, é uma forma de você intercalar. Então, se você pode estar fazendo uma pesquisa dentro da área de educação física, você pode articular um projeto de extensão de tal forma que dê continuidade a esse projeto de pesquisa, né? Legal, muito legal. Muito legal. E aí, na verdade, acaba fluindo com muito mais naturalidade tudo, Isso. né? E os alunos em si vão se ajudando e a coisa vai E os fluindo alunos melhor. eles passam a entender a importância da pesquisa. E Sim, é o que sim. eu quero problematizar, que é o que a gente chama de release acadêmico. Muita gente não reconhece as nossas pesquisas porque a gente não dá um retorno e não faz uma propaganda do que a gente produz. É, Então, release acadêmico é você preparar uma reportagem para a imprensa para divulgar os seus achados de pesquisa. que legal. Então, isso vocês têm que mapear aí no Maranhão quais são as Mirante, Difusora, Bandeirante, Record, Jornal Estado do Maranhão, Imparcial, Jornal Pequeno. Depois dos artigos dos produtos publicados, como é a devolutiva que vocês vão problematizar. Que legal, que legal. Então, assim, isso é importante. E eu estou acrescentando um tópico nos trabalhos que eu estou orientando, após as conclusões, considerações finais, que são recomendações. À luz dos meus achados, o que é que eu posso recomendar para aquele local. E eu estou Isso é batendo muito muito legal. na tecla com os alunos a importância de dar devolutiva. Às vezes você vai para um serviço de saúde, faz a pesquisa, você vai para uma instituição, faz uma pesquisa e não dá o retorno, você fica Sim, desacreditado. exatamente. Some com os resultados e não traz nenhum ganho, né? E aí eu escutei, antes de ontem eu estava fazendo uma discussão com um grupo na UNB e uma aluna falou, mas a gente vai levar o retorno da pesquisa, os profissionais que não dá para aplicar, mas muitas vezes você tem que envolver o serviço na pesquisa. E a Exato, importância de exato. você identificar preceptores naqueles serviços que podem atuar como pesquisadores também, Sim, com para certeza. participar. Então, os grupos de pesquisa eles não podem ficar insulados só com professores e acadêmicos e alunos. Eles têm que ter pessoas do serviço, que são os stakeholders, que são as pessoas de interesse. A gestão, os profissionais de saúde, que aí as Que legal. pessoas vão colaborar e vão facilitar suas intervenções no serviço. Não, muito legal. A Cristiane fez uma pergunta aqui, professor. Agora, né, perguntando para o professor editor. Professor, o que te chama mais atenção num trabalho para aprová-lo? O ineditismo. Que legal. Com Assim, certeza. produzir mais do mesmo, nossa, assim,
Já não dá mais, assim, do mais do mesmo. Primeiro, a seleção que a gente faz, que é um bibliotecário que faz, são as normas. Se não tiver nas normas da revista, a gente nem lê. Ele já recusa de cara, sabe? Então, o que a gente observa? Às vezes o aluno ele encaminha para outra revista com quadros maior, não é aprovado, e ele encaminha para a nossa revista e nem atualiza as referências. Aí já é negativa porque é uma discussão sustentada em referenciais desatualizados. Aí já é um caso de recusa, não é? Ou então também o aluno ele encaminha uma pesquisa depois de 5 anos que ela é realizada, que perde a validade, né? Então, às vezes a pessoa fica numa ânsia de produzir uma revista com quadros muito alto e deixa de publicar a pesquisa. Sim, porque aí tem uma, duas recusas. 2 anos para dar um retorno. Né? Exatamente. Sim. Esse é um dos problemas principais de que, às vezes, algumas pesquisas acabam ficando só no papel, né? Então, a pessoa acaba escolhendo demais e acaba nem publicando. E agora, eu não sei se vocês estão por dentro dessa discussão, mas a proposta da nova avaliação dos programas de pós-graduação não vai ser mais o quadro, vai ser o fator de impacto, né? Da citação do artigo. Então, a gente passou por essa transição, que é o Qualis unificado, que o Qualis não é mais por área, e agora vem essa novidade, que não vai ter mais Qualis, que é uma invenção brasileira que no mundo se usa as métricas de citações, né, dos artigos. Sim. Então, é uma coisa engraçada, porque no mundo inteiro se usa uma medida geral, e aqui a gente tem um Qualis, que acabava sendo bastante injusto, porque, contando um exemplo particular, a minha publicação cerne do meu doutorado, eu publiquei numa revista que na medicina ela é A1, que tem impacto 4, então não é um impacto ruim, é um impacto bom. Só que quando eu transporto isso para um concurso que eu vou prestar na educação física, a revista cai para B2. Olha aí. Uma revista de impacto 4, uma revista internacional de grande abrangência, que é uma revista extremamente importante na área, acaba caindo para B2. Então, eu praticamente não pontuo. Então, assim, isso é muito importante também, né? A ideia da unificação do Qualis foi justamente por isso, para, de certa forma. E aí, se eu não me engano, tem uma revista aí da UFMA que está com um Qualis muito bom, que é a Pesquisa em Saúde. Se você for pegar, ela subiu muito Qualis, ela está com Qualis A, né? Que legal, então, que legal. E aí, assim, eu tive ótimas experiências com a FAPEMA, né? Assim, eu sinto muito falta de uma FAPEMA na vida, porque eu fui para congresso fora do país pela FAPEMA, apresentar trabalho, apresentar dissertação, tem amparo à pesquisa, eu participei de um projetão que foi de situação de saúde do Maranhão, que saiu minha dissertação, e aqui é um local muito estratégico para a pesquisa, que é a região amazônica, mas a gente não tem uma agenda de fomento tão forte como a FAPEMA, né? Sim, eu também sou ad hoc da FAPEMA, desde que eu vim para o Maranhão. E o ano passado eu fui para um congresso com a FAPEMA, o Congresso Brasileiro de Educação Física Adaptada. Então, eu fui pela FAPEMA para o congresso. Então, assim, no fim das contas, deve fazer muita falta mesmo não ter uma agência de fomento, porque ela acaba, né, abrangendo toda a pesquisa, fomentando, acho que até os pesquisadores a se mexerem, né? Isso também é importante. Eles mandam materiais para eu avaliar na área de atenção básica. Nossa, que eu sou ad hoc também, eu disse, nossa, olha aí o que eu poderia estar fazendo, né, se tivesse um impulso aqui. Então, é uma forma de valorizar. Eu acho que é um impulso que o Maranhão dá, que não é de agora, a FAPEMA ela é forte há muito tempo, né? Tem um prêmio FAPEMA, a questão do investimento, e eu acho que vocês podem aproveitar bem assim, a questão da FAPEMA e interiorizar a pesquisa, que é importante. Sim. É interessante ouvir isso em relação à FAPEMA, principalmente de um professor que saiu daqui e hoje está em outro estado, né? E nós, às vezes, que estamos no estado, não valorizamos tanto, né?
Sai um edital, não sei, porque a FAPEMA tem passado por um período muito difícil também, como É a todo o país tem situação do passado, né? Brasil, né? A situação do Exatamente. Brasil. Então, aí as pessoas acabam desanimando de participar de alguns editais por conta disso, né? Então, assim, isso é uma realidade também, né? E a FAPEMA, ela tem um diferencial do CNPq, por exemplo, porque ela abrange também um professor mestre, não é só o professor doutor. Então, Exato. você tem a oportunidade, né? Sim, E sim. aí... Pode falar. Não, na verdade, assim, agregar o professor mestre para a orientação é uma coisa muito interessante que eu venho de uma realidade da FAPESP de São Paulo e eles já fazem isso até com os professores que são mestrandos. Então, existem alguns editais que eles englobam até os professores mestrandos que podem, se estão próximos, já fizeram a defesa da qualificação, então eles já conseguem incluir, e isso acaba animando, na verdade, um mestrando a partir para um doutorado, entendeu? Porque, na verdade, ele já acaba sendo responsável por algumas pesquisas e algumas coisas, isso é muito interessante. E aí eu acho que o aluno ele tem que se inserir, né? E aí ele tem que, essa questão de olhar o currículo lá, eu não sei se o grupo de pesquisa de vocês já está no diretório de cursos, de grupo de pesquisa da CNP, que é importante, né? Que você Sim, a tendo professora o Sara selo estava da fazendo já Pró-Reitoria isso. de Pesquisa, valida Sim. mais. E aí vocês podem fazer um evento científico do grupo de pesquisa, até pagariar fundos, às vezes o aluno ele precisa ir para um congresso, né, fazer um curso. Aqui eu sempre oriento, o aluno vai, a gente financia a ida, mas ele tem o compromisso de repassar para a gente quando ele volta. É um Claro, curso com específico, certeza. ou é algo relacionado a isso, né, que pode ser discutido. Então, interiorizar a Muito legal. pesquisa é um pouco difícil, mas a UFMA ela está um tempo diferente, porque hoje ela tem muitos mestres, tem muitos doutores aí em Pinheiro, tem uma proximidade de São Luís muito fácil, né? Então, é uma facilidade que pode ser feita. Claro, com certeza. Professor, tem uma pergunta que, na verdade, acho que é uma curiosidade e uma dúvida de muitas pessoas. No fim das contas, o que é fator de impacto, professor? É o índice de citação do artigo, né? Então, assim, por isso que eu digo, às vezes, para você escolher uma revista, você muitas vezes não tem que escolher pelo melhor quadro, mas as chances do seu artigo ser citado naquela revista, da pessoa achar. E isso começa desde da escolha dos descritores do seu artigo, que tem que ir lá no DEX, né, descritores da área de saúde, para você colocar o descritor adequado para o seu artigo ser citado. Então, tudo isso tem que identificar. Não adianta eu publicar numa revista que tem um quadro muito alto, mas que o meu assunto não é referência para a revista. Às vezes eu posso Não adianta publicar muito. numa revista que é da área que os orientandos já vão para lá. Né? Não, exatamente. Aconteceu isso comigo no meu doutorado. Nós acabamos escolhendo uma revista para publicação de um dos artigos que nós produzimos, uma revista que não era especificamente da área que a gente estava, né, era o entorno todo da pesquisa. E um outro artigo que nós publicamos, que era menor, com resultados menores, tem muito mais citação do que aquele, por conta da revista que nós escolhemos. Então, quando as pessoas até vão citar, vão escrever artigos sobre o mesmo tema, citam o nosso artigo menor e o artigo com grandes resultados ninguém leu. Tem uma propriedade hoje que todos os alunos podem estar escrevendo, que é o Google Acadêmico. Sim. Que aí ele dá, de acordo com o seu artigo, seus assuntos de interesse, ele já notifica no seu e-mail a publicação de artigos de acordo com o seu interesse. E ele dá o ranking dos seus artigos. Qual o seu fator, o seu índice H. Então a gente até brinca, meu índice H é 8, meu índice H é 10. Sim. Agora tem também o ResearchGate, né? Que tem sido muito utilizado, traz também um fator, um índice, então é muito legal de utilizar. Aí tem o ORCID, que a gente chama ORCID, né, no Brasil, que é como se fosse o CPF do pesquisador, porque isso acontece, vai ver se tem outro caso, Leonardo Figueiredo Cunha. Então, e é justamente para que, às vezes, tinham os nomes iguais e dava muito confundimento
na publicação, né? Então, é como se fosse Sim, o sim. CPF, os alunos eles podem estar entrando e se cadastrando, porque as revistas estão pedindo, a nossa revista já pede, o número do ORCID, né? Que é o ORCID, Sim. ORCID. Então, os alunos eles podem estar se cadastrando também, além do currículo Lattes, para você iniciar na pesquisa. Você tem que fazer o seu currículo Lattes, e tem tutorial do currículo Lattes, né? Como preencher, você acha na internet, porque às vezes o aluno preenche errado. Em banca de mestrado, eu já vi aluno colocando resumo de congresso como artigo publicado. Às vezes não coloca nem na tentativa de burlar, mas de desconhecimento Por mesmo. não saber mesmo. Ah, mas o meu análise tem ISBN, mas não é artigo. É um resumo estendido, não é um artigo científico, né? Sim, Então sim, tem que com certeza. observar o que é. Até a pontuação disso em relação ao concurso é completamente diferente, né? Então, não, por isso que não dá para confundir. Pessoal, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas em relação ao tema. Eu estou trazendo algumas perguntas do chat para o professor, então vocês podem ficar à vontade para ir perguntando que eu vou mediando essas perguntas, ok? Professor, em relação a todo esse parâmetro que nós estamos vivendo, pensando no nosso grupo, aí eu vou pedir autorização para a professora Sara para fazer uma pergunta, mas assim, utilizando a sua experiência, olhando para um grupo com as características do nosso grupo, quais dicas o professor daria para efetividade de realmente conseguir incluir eixo de ensino, pesquisa e extensão dentro do nosso grupo? O grupo ele tem que ter continuidade, né? Assim, ele tem que ter, mesmo em período de pandemia, vocês têm que manter reunião, atividades, meta, cumprir metas e tudo. E assim, vocês têm que determinar a linha de pesquisa dentro do grupo. E aí os trabalhos têm que ser em conjunto. Como é que eu posso intercalar a medicina, a enfermagem, a educação física nessa abordagem em relação a isso? Eu não sei Sim. se vocês têm um nome de um grupo de pesquisa, se já está estruturado, já está no diretório CAPES, né? O nome do grupo de pesquisa com as linhas de pesquisa. Isso tem que identificar. Sim. E vocês não esqueçam de chamar as pessoas do serviço, que elas são chaves, que é uma forma também de vocês aproximarem. Então, essa é uma vantagem, professor, do nosso grupo, porque o nosso grupo tem preceptores Isso é específicos ótimo, da, porque fica tudo da, teste, né? da rede de saúde do município. Né? Então, isso é muito legal, que é uma vantagem do nosso grupo, porque ele já foi instruído, ele já foi construído com esses preceptores. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um grupo de pesquisa, um projeto de extensão que está finalizando agora, que eu formei médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem de todo o distrito da cidade de Belém, do distrito da universidade, né? Do distrito do Guamá, que a gente chama aqui. E aí eles iam para as oficinas e alguns professores, a gente nunca conseguiu, vamos conseguir. Teve uma parte, a gente discutiu todo o processo de trabalho deles, em sala de aula e na prática. E agora a gente vai premiar as melhores equipes, com troféu, com as que melhoraram o processo de trabalho, né? E foi uma forma, a gente aproximou muito, conseguiu aproximar do serviço. E a gente já identificou profissionais de saúde que vão fazer mestrado, que estão nos grupos de pesquisa, Tá vendo? que se interessaram. Então, assim, porque assim, às vezes, eu sou preceptor, o que é que eu ganho? Enquanto ele está no PET, ele está recebendo a bolsa, mas depois que acabar, ele vai ter que receber um certificado de preceptor. A gente sabe que a gente tem um número pequeno de professores, então o preceptor ele ajuda na prática dos alunos, só que ele quer algo em troca. Então vocês vão ter que dar uma declaração semestralmente para esse preceptor, inserir eles no grupo de pesquisa, que eles participem dos artigos, de certa forma levantar a autoestima desse profissional que muitas vezes é precarizado, ganha um baixo salário, e ver a preceptoria de um aluno como um trabalho a mais. Que é diferente do que eu observei na Espanha e em Cuba. Lá em Cuba, o médico e o enfermeiro ele já tem na carga horária dele introjetada uma carga horária para ele fazer a preceptoria. Já está dentro da habilidade do trabalho dele. E aqui no Brasil isso não é incorporado. O serviço, muitas vezes, acha que o aluno vai atrapalhar o serviço. Né? Então, falta ainda essa aproximação. E essas pontes, elas são
feitas a partir do momento que você apoia. Você vai ver que você vai melhorar o seu campo de trabalho, o campo de pesquisa, o campo de aprendizagem. Então, assim, quais são as evidências que você vai observar naquele seu local, no local que o aluno estagia, que ele faz o projeto de extensão, e você vai colocar isso em prática através de uma pesquisa, né? Então, a gente tem uma atividade aqui que a gente chama PCAC, onde o aluno identifica o problema, é um grupo de alunos, né? Ele identifica o problema, ele produz uma tecnologia, ou seja, educativa, assistencial, de qual modalidade for, e a gente aplica no serviço depois. Então, a questão do acolhimento com classificação de risco, classificação de famílias, roteiro de visita domiciliária multiprofissional, foram coisas que a gente foi implantando dentro das necessidades dos profissionais. É o que vocês podem estar fazendo. O produto não tem que ser só artigos científicos. Vocês podem produzir tecnologias também aí em prol da população. Né? Que aí vai ter uma aproximação maior da universidade com a sociedade, com o serviço. Não, isso é muito legal. Eu venho de uma realidade, professor, muito interessante. Eu sou do interior de São Paulo, né, e eu vim de uma cidade, Marília, que tem uma faculdade de medicina, a FAMEMA, não sei se o professor já ouviu falar, que eles utilizam todo o cerne da aprendizagem deles na faculdade, tanto na medicina quanto na enfermagem, é por ABP, que é aprendizado baseado em problema. Então, eles fazem toda uma problematização e os alunos que pesquisam uma solução para aquela problematização. Geralmente se usa o arco de Marguerite, né? Em cima da problematização. Sim. E da problematização Paulo Freire, o freiriano, que é um grande educador da gente, que é referente, que é a metodologia da problematização. Isso eu trabalho muito com os alunos. É o que é preconizado em termos de normas, portarias, e qual é a realidade local, e como pode se mudar essa realidade local. Inclusive, um dos artigos que a gente recebeu na revista foi de uma faculdade de Marília, do teleatendimento na Covid, alunos de medicina e enfermagem sob supervisão de professores. Eles têm uma aproximação muito estreita com a Secretaria Municipal de Saúde local, né? Que legal, que legal. Professora Anne nos perguntou qual a sua opinião sobre a iniciativa privada para pesquisa. Eu vejo muito presente no sul, no sudeste do Brasil, como nacionalizar esses incentivos. Então, eu tenho que ver qual é o interesse da iniciativa privada, né, em financiar. Às vezes é muito forte na indústria farmacêutica, né? Vamos ilustrar aqui o que essa pandemia ela é interessante porque ela colocou em xeque. A gente tem 1000 exemplos para dar em cima da pandemia. Hidroxicloroquina, não é assim? É uma medicação sem comprovação científica, foi distribuída a rodo, inclusive por plano de saúde aqui em Belém, em municípios do interior do Maranhão, do Pará, onde tinham kit cloroquina com ivermectina. Então, assim, são medicações que não têm comprovação científica e foram distribuídas. E aí a gente sabe que foi comprada em massa essa medicação, pacientes com lúpus precisam dessa medicação e não estão usando. Então, assim, tem que se observar bem qual é o interesse, porque nenhuma empresa privada ela investe em pesquisa sem ter um interesse, né? Então, assim, tem que observar antes. São bem-vindos, a gente nunca pode dizer nunca, mas tem que entender qual é o interesse em relação a essa pesquisa. Não, com certeza. A gente entender, por exemplo, 2 doenças que são totalmente negligenciadas, hanseníase e tuberculose, a indústria privada não quer patrocinar pesquisa sobre isso, né? Que é doença de pobre, né? Elas não vão querer. E são doenças milenares, estão aí presentes, o Maranhão é hiperendêmico, com certeza em Pinheiro deve ter muitos casos de hanseníase e tuberculose, né? Sim, com certeza, tem muito. É um dos eixos do nosso grupo PET, é a hanseníase. Né? Então, assim, tem muita coisa, muita necessidade aqui nessa região, principalmente. Professor Bruno, vou ler toda a frase dele, eu só estou trazendo grande Léo. Primeiro, obrigado por sua brilhante palestra. Fala um pouco sobre sua trajetória de formação na graduação, como ela moldou a sua atuação como docente e pesquisador hoje. Como eu falei, assim, como os alunos do PET daí, eu tive a formação numa universidade pública do interior, né? Então, assim, mas eu
eu reconheci as potencialidades e reconheci também as deficiências do meu curso. E busquei cumprir. Então, não tinha férias. Ou estava estagiando, ou estava participando de um congresso. Então, eu ia para as férias no interior, eu estagiava numa unidade básica de saúde. Porque hoje você vai observar, o aluno, às vezes, ele quer ficar assistindo sessão da tarde, não dá, né? Ele está construindo a formação profissional dele. Sempre tem a aprender, né? E aí os alunos têm, às vezes, são de cidades que ele pode chegar na Secretaria de Saúde e solicitar um estágio extracurricular que ele consegue, né? Ele pode ir para um laboratório. E o último ano a gente fazia em São Luís como uma bolsa da UEMA. Então, assim, o Maranhão ele tem essa questão paternalista, né? Através da FAPEMA, através da Estadual do Maranhão. E aí eu me interessei pelo mestrado. O doutorado foi o mais interessante assim, da minha trajetória, porque tinha uma professora que eu lia e não conhecia. E aí eu disse, vou fazer um doutorado fora, eu vou fazer na UFRJ, porque até por uma perspectiva de ter novos olhares, de conhecer as pessoas que eu lia, que eu pesquisava. E aí eu encaminhei um e-mail para ela com o meu Lattes. Ela disse, se você tiver interesse, venha conversar comigo. Isso foi na sexta. Eu comprei a passagem, cheguei lá na segunda de manhã cedo. Né? E aí ela disse que já tinha os candidatos dela, mas se eu quisesse entrar no grupo dela de pesquisa, e eu passei 6 meses, pedi licença sem vencimento do meu concurso e fui para o grupo de pesquisa. Aí abriu a seleção de doutorado com 6 meses, eu fiz e passei. Mas eu acho que você tem que ter coragem também, né? Você tem que buscar. E o Bruno foi muito interessante, porque o Bruno, eu fui tutor de um curso dele de qualificação de gestores do SUS, ele atuava no interior, mas era um aluno, assim, totalmente diferente da turma. Se destacava. Eu disse, cara, tem um potencial muito grande, você não quer fazer mestrado? Aí ele foi fazer mestrado na UFMA, eu estava na UFRJ, você não quer fazer o doutorado na UFRJ? Aí ele foi fazer a prova e passou também. Então, é muito importante assim, a pessoa buscar, e hoje o Bruno está aí na Federal do Maranhão fazendo a diferença, isso é bem interessante. Continua se destacando. Não tem jeito. Pois é, assim, ele tem essa parte estatística, né? A facilidade de banco de dados, de escrever também. Isso é muito interessante. E a ideia, ele foi e voltou, né? Ele trouxe, está dando a contribuição. Aí foi de Pinheiro, agora está em São Luís, ainda está trabalhando junto com vocês, isso é importante. Muito legal. O professor começou a falar no início da nossa conversa em relação a importância da segunda língua, professor. Eu acho que, assim, isso é uma coisa muito... Hoje em dia, falar de conhecer inglês, hoje em dia, principalmente para acadêmico, eu acho que é chover no molhado. Mas, às vezes, ainda as pessoas não têm essa noção. E, por incrível que pareça, ainda distanciam. É muito difícil, eu não tenho dinheiro para fazer curso de inglês. Então, assim, isso é uma coisa bem complicada de se ouvir. A gente ouve isso, às vezes, dos nossos alunos, né? E, ao mesmo tempo, vê muita gente aprendendo inglês sozinho na internet. Então, assim, eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso. Bem, eu acho assim, a questão da língua inglesa, que você vê de outra realidade de São Paulo. Mas região norte e nordeste, por exemplo, no Rio, quase todo, eu até brincava no Rio. As pessoas falam inglês e não falam português, né? No Rio, assim. Sim. Porque ela é uma cidade turística, é uma facilidade do inglês. Mas a região norte e nordeste realmente é uma dificuldade que tem de inserção no inglês. Assim, geralmente a língua portuguesa ela não é forte nas escolas, nem nas privadas, imagina nas públicas. E o aluno ele tem que pagar um curso de inglês por fora, então ele fica muito caro. Lógico que hoje, com o advento da internet, fica mais fácil através de assistir filmes, ler livros, exercitar, mas você não criar o bloqueio. Então, assim, eu dava aula com minha orientadora lá na UFRJ, tinha aulas do curso de medicina que era em inglês, que eram dadas em inglês. Porque há uma iniquidade regional no Brasil, assim. É outra realidade, não dá para comparar. Mas aí é pensar, assim, dentro da capacidade, da estrutura aí, como a questão da necessidade de fazer um curso de português, como é que pode se desenvolver um professor que tem uma proficiência maior em inglês,
como é que pode estar trabalhando isso com os alunos, né? Sim, com certeza, Porque, com assim, certeza. não impossibilita você ser um pesquisador, mas lhe abre muitas portas. Com Assim, certeza. porque, dependendo da área, tem muitas publicações em inglês. Então, assim, você buscar um artigo, você não vai fazer uma revisão sistemática, uma revisão nem que seja de literatura só com artigos em português. Não dá. Por mais que hoje você jogue no Google, e o Google traz uma tradução muito boa, mas é importante a leitura, né? É importante. Eu acho que o primeiro caminho é diminuir a resistência em relação à língua, né? É mostrar aí aos poucos que você vai conseguindo, você vai aumentando. É um exercício, você tem que ir aumentando, melhorando a situação financeira. Já posso fazer um curso de inglês. Eu sou um professor, tenho deficiência, mas eu posso investir em um curso de inglês personalizado, em um curso de português personalizado. Então, eu tenho colegas que estão fazendo português jurídico para escrever melhor, né, para aumentar o vocabulário, né, com professores personalizados, né. Então, eu acho que vale um investimento, assim. O interesse é fazer um intercâmbio fora do país também. Isso mais para o professor, né, que tem condição. Mas a gente, que é professor na região norte e nordeste, a gente tem que entender essas iniquidades regionais. Então, eu tenho um aluno indígena que foi alfabetizado com 23 anos, sabe? Ele tem uma dificuldade na escrita, na prova, assim, na escrita. E eu acho que as faculdades têm que ter esse olhar de identificar esse aluno também que tem essa dificuldade e ir trabalhando, nivelando ele. Exatamente. Então, precisa assim, trabalhar em cima também. Tem que... Durante todo o meu doutoramento, nós tínhamos, durante todos os 4 anos de doutorado, nós tínhamos 2 reuniões semanais. Uma reunião em português e uma reunião em inglês. Eu confesso, professor, que no início era desesperador, porque por mais que você estude, conheça o inglês, fazer uma reunião inteira, ouvir a reunião toda, no início era muito difícil. Depois, na verdade, aquilo servia muito mais como um estímulo para você estudar o inglês, para ler em inglês, para ouvir em inglês, do que qualquer outra coisa. Dificilmente, assim, a gente era colocado na berlinda durante a reunião, entendeu? Mas só era permitido falar em inglês. Então, o era muito primeiro interessante. estágio é o desespero, né? Nossa, eu não sei de nada, o que é que eu estou fazendo Com aqui? certeza. Eu passei uma experiência dessa no mestrado aí na UFMA, que a gente teve um professor de São Paulo, muito conhecido, mas ele só dava aula de bioestatística as apostilas em inglês. Imagina, você aprender bioestatística em uma semana concentrada com os livros em inglês. Assim, foi uma loucura insuportável. Assim. Bem difícil. Imagino. Muito legal. O pessoal está dizendo até misericórdia, imagina, né? Bioestatística já é difícil, ainda mais em inglês. Né? Não, com certeza, professor. Professor, vamos... Pessoal, mais alguma pergunta? O professor queria fazer algum colóquio final para a gente poder ir partindo para um encerramento. Na verdade, assim, primeiro, óbvio, gostaria de agradecer todo o tempo, né, que o professor nos deu nesse dia e dizer que, com certeza, todos nós ficamos principalmente inspirados pela história do professor, de realmente buscar e aprender e correr atrás de que não é tão difícil assim incluir a pesquisa no crescimento acadêmico, né, no aprendizado. Assim, no início, essa dimensão, esse olhar que eu estou tendo agora foi um olhar construído. Meu conhecimento ele era muito recortado, né? Então, quando eu ouvi assim, a universidade tem tripé, porque eu passei como substituto, né, estadual e na federal. E o substituto, ele é aquele professor que vai lá dar aula, né? Ele não é inserido. Sim, e eu até problematizo isso aqui na UFPA, que a gente tem que apoiar mais esse professor substituto. Ele tem que entrar nos grupos de pesquisa, que ele é um professor 40 horas, né? Então, ele é um professor em formação, não é? Então, ele tem que participar das atividades de extensão, de pesquisa, não só de ensino, porque ele não vai lá
só cobrir um buraco de um professor que está fora fazendo um doutorado ou um mestrado. Que acaba sendo o que acontece, É né? o que acontece, não é? Então, assim, mas, pessoal, de certa forma, a gente tem que buscar experiências exitosas, conhecer. Então, assim, eu estou buscando os grupos de pesquisa de referência para conhecer como eles fazem mesmo. E como isso Sim. pode criar o cotidiano, assim. Uma coisa que eu aprendi é que você não faz um grupo de pesquisa só com um professor. Então, a gente observa professor, eu vou fazer o meu grupo de pesquisa, o outro vai fazer o meu grupo de pesquisa. Não caminha, você não dá conta. Por mais que você produzir sozinho também, você não vai conseguir. Então, a gente tem que perder essa questão de competitividade no meio acadêmico, que não leva a nada. A Só UFMA não atrapalha. vai crescer, a UFPA não vai crescer se a gente competir entre a gente. Então, assim, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei para a professora que dá aula comigo, que entrou junto comigo no concurso, olha, não vamos competir porque a gente vai se fragilizar. A ideia não é competição, é compartilhamento. E a gente está produzindo junto. Às vezes eu identifico uma professora com doutorado, com mestrado, mas que está por fora da pesquisa, eu agrego, convido. A gente tem que levantar a autoestima dessas pessoas também, que muitas vezes perdeu o tesão, entre aspas, né, sobre a pesquisa, sobre o ensino, porque isso vai ser bom para a universidade, integrar, não é, essas pessoas. Lógico que a gente tem afinidade de trabalhar com umas com mais, outras com menos, mas é importante fazer essa integração. Quero parabenizar, porque esse olhar multiprofissional de vocês é muito interessante. Essa questão dos cursos ficarem insulados em cada conhecimento específico também é muito prejudicial. Então, eu acredito que o aluno no PET Saúde, com atividades extensionistas, porque o PET é uma atividade extensionista, não é? Agregando Sim. isso à questão da pesquisa, ao ensino, com certeza vocês vão dar uma formação diferenciada para esse aluno. E, assim, Claro. tem a deficiência de Pinheiro. Às vezes ele não tem uma estrutura hospitalar que o Dutra tem do lado do curso. Mas tem a ordenação comunitária que vocês podem fazer a diferença. Não, com certeza. Vocês têm que identificar os potenciais de vocês aí e fazer o diferencial. Talvez o aluno do curso de Educação Física ele não está tendo essa visão que o aluno de Educação Física de Pinheiro está tendo, de São Luís não está tendo. Porque ele é totalmente isolado, tem uma formação com licenciatura, não se vê como profissional de saúde, não é? Então, não, com certeza, com certeza. Então, isso é importante, assim, levantar a autoestima, que vocês podem fazer a diferença, e o meu lema é fazer a diferença onde você estiver. Eu acho que cada pessoa, legal. Não é? Acho que cada pessoa tem um objetivo na vida e é para fazer a diferença onde estiver. Ninguém está no local por acaso, né? Não, com então, certeza. agradeço Com certeza. o convite. Não sou detentor do conhecimento, tenho muito a aprender e nem da verdade, tá? Mas eu aprendi muito com vocês e espero ter colaborado. Não, com certeza, professor. Eu faço as minhas palavras, as palavras de todos os professores, de todos os integrantes do Grupo PET Saúde, de todos que estão nos assistindo hoje. Queria agradecer demais o tempo dispensado a nós, os ensinamentos. Esperamos que tenha sido um momento também tão proveitoso para o professor quanto foi para nós. Foi ótimo. Professora Sara me pediu para agradecê-lo demais por ter aceito o convite, por estar conosco. Professor, estamos à disposição também para o que o professor precisar. Sabe que tem um braço aqui, nem é tão longe assim, né? Que a Amanda Namíbia foi minha aluna na graduação, fico muito feliz, ela está hoje aí também, né? Assim, isso é importante, né? A gente vê que os alunos hoje são professores, que a vida é muito dinâmica. Espero futuramente conhecer o trabalho de vocês aí em Pinheiro, né? Quando passar essa pandemia, e com certeza, vocês para conhecerem isso. também o trabalho aqui em Belém. Assim, é um trabalho super diferente, né? Bem interessante. A gente pode fazer essas articulações também. Já está convidado e eu já fiquei curioso de conhecer o trabalho daí também. É bem interessante. Muito legal. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço. Boa noite.